Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre o dom de profecia. Começa agora uma série de vídeos sobre a classificação de cada um dos dons espirituais que nós temos nas listas do Novo Testamento. O primeiro, como eu disse, é sobre profecia, porque quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 6, ele diz assim: se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. O termo no grego koiné está aqui destacado, profeteia, profeteia, numa referência à profecia. Agora a gente precisa ir para outros textos a fim de examinar perfeitamente como é que se aplica em cada contexto. Vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, apenas esta parte do versículo que diz assim: em segundo lugar, profetas. E agora a gente pode ir para Efésios, capítulo 4, observar que no versículo de número 11 está escrito: e outros como profetas. Como é que a gente vai entender estes dois textos visto agora há pouco? Bom, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, refere-se à função de profetas. Já aqui nesse texto, está falando sobre o ofício de profetas. São coisas distintas, porém relacionadas. Antes mesmo de falar um pouco sobre profecia, a gente precisa compreender que em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz-nos que os profetas constituem parte do fundamento sobre que a igreja é construída. Isso mesmo. Em certo sentido, esse fundamento foi colocado de um modo que não se repete. E para se ter uma ideia, a obra redentora de Cristo Jesus foi realizada de uma vez por todas, de forma inalterável. Vai nos dizer Judas, não o Iscariote, mas aquele que era meio-irmão de Jesus, filho de Maria, e que escreveu a epístola. Agora, num outro sentido, entretanto, o ofício e a função profética continuam, pois uma percepção clara das realidades celestiais e a proclamação autorizada da verdade redentora revelada são sempre fundamentais no progresso missionário e evangelístico. Isto aqui vai explicar a proeminência dada a esse dom, numa referência agora, de uma forma bem específica, profecia. Um dos objetivos da vida do Espírito Santo no Pentecostes foi o que o dom de profecia fosse amplamente distribuído. A gente vai observar no capítulo 2, do versículo 17 e 18 de Atos dos Apóstolos. Para tanto, eu me reporto a estes dois textos para que a gente venha ter uma noção. Porque no versículo 17 e 18 nos diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. 18. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É uma profecia do Antigo Testamento que se cumpriu justamente no dia de Pentecostes. Dito isto, a gente vai observar que Paulo desejava ardentemente que todo o povo de Deus tivesse esse dom, num certo sentido, porque nem todo mundo vai ter necessariamente o dom de profecia, até porque o texto
em Romanos, capítulo 12, versículo 6, fala que a um, segundo a graça, é dada o dom de profecia, e se é profecia, seja segundo a medida da fé. Já em 1 Coríntios, capítulo 12, quando menciona o dom de profecia, fala antes que a manifestação do Espírito é dada a cada um, ou seja, indicando que nem todos têm o dom de profecia. Mas, afinal de contas, o que é o dom de profecia? A gente precisa ir para a Bíblia. Por causa de quê? Há muita confusão. Existem pessoas que dizem exercer o dom de profecia, mas assemelha-se mais à prática de adivinhação. E toda forma de adivinhação, ou aquele elemento do agoureiro, por exemplo, são condenadas na Bíblia Sagrada. Logo, uma coisa não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia vai preceituar. A profecia bíblica, você precisa colocar na sua mente, no seu coração, de que ela inclui duas coisas. E qual é a primeira coisa? A primeira é a percepção e a proclamação. Vamos lá. Um dos mais antigos títulos aplicados aos profetas foi o de vidente. Quando a gente abre o primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9, o termo profeta dá a ideia de vidente. Isto indica um elemento importante na profecia genuína. Como assim? Não estou entendendo. Eu explico. O profeta é uma pessoa que vê além do terrestre e material e apreende a realidade das coisas espirituais e divinas. Temos um exemplo em Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, enquanto os profetas na igreja em Antioquia ministravam ao Senhor e jejuavam, foi-lhes revelado que Deus estava chamando Barnabé e Saulo para a obra das missões mundiais. Visto que a profecia distingue claramente a vontade de Deus, ele a proclama com fidelidade. Sua mensagem é sempre assim no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. Você pode ler inúmeros textos dos profetas do Antigo Testamento. Vou deixar algumas referências bíblicas. De Isaías, no capítulo 10, versículo 24, vai ter essa expressão, assim diz o Senhor. Em Jeremias 2:2, Ezequiel 3, versículo 11. E a sua proclamação da palavra de Deus inclui tanto a predição, que pode sim conter esse elemento futurístico de predição, não é a mera adivinhação, mas tanto a predição como a pregação. Quando eu falo pregação, é a proclamação da palavra. Você anuncia o que Deus disse, naqueles moldes, assim diz o Senhor, dois pontos, e entrega a mensagem que não é sua, mas tão somente a mensagem divina. Mas acontece que dentro da profecia, por mais que possa ter a predição e tem um outro elemento que é a proclamação tem uma ênfase primária. A gente, no contexto brasileiro, que é místico por natureza, cheio de superstição, inclusive, a gente dá mais ouvido ou está mais inclinado para um elemento de predição. Mas quem disse isso? Biblicamente falando, a ênfase primária de toda a profecia, e até mesmo daquele que exercia o ministério profético, era justamente a proclamação, ou seja, a anunciação da palavra de Deus. De fato, no que concerne ao Novo Testamento, além de Nosso Senhor e de seus apóstolos que foram movidos pelo Espírito Santo, somente de um profeta, o Ágabo, se diz que fez predições.
Curioso isto, né? Às vezes a gente acha que acontece a torto e doidado no Novo Testamento a predição. Pelo contrário, na nanina não. Apenas uma vez. A profecia de Ágabo com esse elemento de predição, a gente tem um registro, e eu faço questão de você anotar. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28, e capítulo 21, do versículo 10 até o 11. Quando a gente vai ver a longa explanação do apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, o apóstolo Paulo não faz nenhuma, mas nenhuma referência à predição. Curioso, né? Ele poderia fazer se assim fosse, ou ocorresse, ou fosse a ênfase, mas não faz. São estas coisas, esses detalhes que fazem a grande diferença. Antes somos informados de que a profecia se preocupa em edificar, exortar, isso mesmo, em instruir, mas também em evangelizar os não convertidos, porque em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25, deixa claro que aquela anunciação trata-se da profecia, que é o ato de proclamar a palavra de Deus. Vamos concluir que no Novo Testamento, o dom de profecia é a capacidade inspirada pelo Espírito de perceber claramente a vontade de Deus, como é revelada na Sua palavra, e de declarar com simplicidade a mensagem de Deus de tal maneira que os salvos sejam edificados em sua fé e os perdidos sejam levados à conversão. Fiquemos com esta exposição breve, mas uma classificação e distinção inicial, conforme vocês viram, de profetas, quer como função, quer como ofício, lembrando sempre que em o Novo Testamento, a única vez e uma vezinha só que nós temos um relato de predição em referente àquele homem de Deus chamado Ágabo, que foi usado por Deus dentro de um contexto, e ainda assim a predição dele não foi para um indivíduo, como a gente vê constantemente no arraial chamado evangélico. Nada disto. Foi uma profecia que, vou dizer assim, comportava todas as pessoas, abrangia ou abarcava todas as pessoas. Não foi uma predição para um indivíduo apenas. Curiosamente falando, isso é um tanto intrigante. Por causa de quê? Nem tudo que se diz que é profecia, de fato, é profecia à luz da Bíblia. Mas fiquemos com a palavra de Deus e até o nosso próximo vídeo sobre a classificação de cada um dos dons espirituais que nós temos nas listas do Novo Testamento.